Aplicativo também. Oi, Dijan. Dijan, encerra o seu vídeo. Espera o Patrick entrar e você entra no vídeo dele. Da Swing Channel. Da Swing Channel, tá bom? Pessoal, oi Indiane, oi pessoal. Estamos tentando fazer uma conexão aqui com o Djan Madruga. Ele estava com problemas na conexão dele. Já ele está voltando. Muita coisa para se falar de Djan Madruga hoje. Então vamos esperar que oi Aline, oi Inês. Vamos esperar que a conexão dele volte a funcionar. Oi Indiane, rezando pro nosso amigo aparecer. Da Swing Channel. O Djan Madruga já. Uma conexão aqui, aquele está me ajudando. Vamos lá, Djan Madruga, ao auge dos seus 60 anos de idade. Hi from Lituânia. Olha o pessoal da Lituânia, Swing Channel chegando na Lituânia, hein? Sou fã da Ruta Meliutici e do Danas Raputins. Eu tô te ouvindo aqui no telefone, mas Né? lá na live você não aparece. Eu também sou indiane. Thiago Martins, Alexandre Puciel, de Thiago Giacomelli, grande Giacomelli, Waterman, hein, cara? Bom, retomando aqui, a live de hoje é para falar sobre o Djan Madruga, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Moscou. É o segundo episódio de uma série de programas sobre as 14 medalhas que o Brasil já conquistou na natação. Hoje a gente fala sobre o poderoso 4x200 livre de Moscou. Ele que teve Ciro Delgado, né? Um político hoje que virou da CBDA, Marcos Mattioli, eleito o melhor nadador master do mundo, Jorge Fernandes, né? Um excelente nadador de 100 e 200, são os primórdios de Gustavo Borges e Djan Madruga. Esperamos aqui o Djan entrar ao vivo, vamos lá, ele está conseguindo. Ele não tá. Djan Madruga. Ainda bem que o Djan Madruga não trabalha com tecnologia da informação. Revezamento Mas eu acho que icônico, Indiane. Icônico. Old school também, né? Daniel tá cá. Djan Madruga, agora vai. Entrou, Dijan. Entrou. Tá conectando aí. Swimmer, fala Patrick. Fala, Swimmer. Vamos já teremos a presença de Djan Madruga. Aceitou aqui. E aí? Tá aqui, tá aguardando o Djan Madruga. Ele tem que aceitar lá. Você tem que aceitar aí, Dijan. Zé Ferreira, um ícone da natação do Flamengo da década de 80, nas categorias de base. Apareceu alguma mensagem na sua tela? Já teremos Djan Madruga. Ciro Delgado iniciou Ciro Delgado aqui, que legal. Né? Esperamos Djan Madruga. Pena que a conexão dele tá ruim. Veremos o que acontece. Djan Madruga. Bom, enquanto o Djan não entra, a gente fala um pouquinho aqui dos feitos que ele já conseguiu, né? Uma pesquisa que eu fiz recentemente é que muita gente não conhece. Vamos lá. Muita gente não conhece Djan Madruga, né? Seu Madruga? Quem que é esse? Mas tá difícil. Hoje tá difícil. Aqui vai aparecer. Visualizar. Vamos lá, Djan. Você consegue? Conseguiu fazer uma nova solicitação. Aguardando o Djan Madruga. Conectando. Agora deu. Djan Madruga. O congelado Djan Madruga. Patrick, você me ouve bem, não? Te escuto bem, mas você está congelado. É isso que De aparece novo. aqui pra gente, né? Está congelado. Oh, meu Deus. Eu acho assim, Patrick, sugestão, né? Me deixa congelado, mas vai no áudio, melhor do que não estar. O problema realmente é de sinal. Aqui, o sinal onde eu moro, ele é muito ruim, muito fraco. Então, se o pessoal estiver me ouvindo bem, a gente vai desse jeito. Que tal? Tá bom, eu vou perguntar aqui. Daniel e coach Alex Puciel, vocês escutam o Djan Madruga bem aí no nosso áudio? Me responde aí, por favor, se vocês escutam bem. Né? Swimmer,
me avisa se vocês estão escutando bem o Djalma Madruga. Pessoal, aí, se estiver escutando bem, dá um ok para mim aí. O Zé Ferreira, você está escutando o Djalma Madruga? O som está ótimo, né? Então vamos lá. Vamos lá que a gente vai na voz, então. Na voz de Djalma Madruga aqui para esse áudio. Então eu vou retomar. A gente está falando sobre os Jogos Olímpicos de 1980, sobre a medalha de bronze em Moscou, mas em 78, esse 4x200 começou a criar um sonho que é possível conquistar uma medalha. Então, Djalma, 78, 4x200 do Brasil começou a melhorar. Fala a informação, por favor. Pois é, era um revezamento que, diferente de hoje, a gente conseguia compor em várias competições internacionais juntos, né? Então, tanto eu como o Ciro, quanto o Jorge, quanto o Marquinhos Mattioli, nós conseguimos nadar, eu fiz as contas aqui, no período de 2 anos, 5 vezes juntos em competições internacionais, né? Então, a gente começou na Copa Latina de 78, em que os 4, nós nadamos juntos, aí ficamos em 4º lugar na Copa Latina, que era uma das principais competições internacionais do Brasil. Ficamos ali em 4º lugar com 7,59. Aí depois, no ano seguinte, nessa mesma Copa Latina, a gente já passou para 7,43 e ficamos em 2º lugar na Copa Latina. Então, já aí nesse mesmo ano... Melhorou 15 segundos o 4x200 livre de uma edição para a Copa Latina da outra, né? Um mega salto. 16 segundos. E aí, nesse mesmo ano, a Copa Latina normalmente era em abril, aí em julho nós fomos para o Pan-Americano de Porto Rico. Aí, nesse Pan-Americano, nós já ficamos em 2º lugar no revezamento com 7,38. Baixou de novo, né? De novo, um excelente resultado. E ali, nesse momento, a gente já começou a achar que esse revezamento realmente tinha chance de ir para uma Olimpíada e fazer bonito, né? Aí, no ano seguinte, no ano da Olimpíada, a gente foi para um sul-americano, mas sem o revezamento completo, né? Porque o Mattioli não foi, aí o revezamento foi substituído pelo Marcelo Jucá, que também era um grande nadador, mas nadador de fundo, Marcelo, né? Aí esse revezamento ganhou o sul-americano, mas com um tempo um pouquinho pior, com 7,48. E nesse mesmo ano, a gente voltou a competir antes da Olimpíada na Copa Latina, também ali um mês depois, e também já sem o Mattioli. Aí nesse momento a gente não foi tão bem, ficamos aí em 4º lugar na Copa Latina, mas cada vez que a gente nadava, dava para testar uma composição diferente, uma forma diferente, a passagem de revezamento naquela época era diferente da passagem agora, né? Hoje você tem um aproveitamento, você tem um lançamento muito melhor do que você tinha naquela época. Então, qualquer oportunidade que a gente tinha de treinar, né, a contagem das braçadas, a saída, era uma vantagem. Então, somadas essas 5 vezes, a gente já foi para a Olimpíada com a perspectiva de que, poxa vida, dava para fazer alguma coisa lá sim. Que bacana. Djalma, deixa eu só... Tem muita gente aqui me perguntando, que não conseguiu na vez passada, 2 coisas. Cal Aragão, as perguntas podem ser feitas para mim e eu leio aqui para o Djalma. Em relação à composição que estão perguntando aqui, eu só vou relembrar. Jorge Fernandes, Marcos Mattioli, Ciro Delgado e Djalma Madruga, né? São esses 4 integrantes que a gente está falando dessa medalha. E aí, a gente foi para o PAN de 79, foi vice-campeão no PAN de 79, e aí quando foi para 1980, o pessoal já conseguia sonhar com a medalha, correto? Positivo. E aí o revezamento começou a falar muito nisso, né? Poxa, a gente tem chance de medalha, é claro. O boicote ajudou, não há dúvida, com o boicote ficou um pouco mais fácil, porque sem a equipe americana a gente teria realmente mais chance, né? No Pan-Americano a gente perdeu só para os Estados Unidos, e ganhamos, obviamente, do Canadá, de todas as outras equipes. Agora, chegando na Olimpíada, foi interessante porque todo mundo teve a chance de nadar antes do revezamento, né? O revezamento, né? Se não me falha a memória, ele foi primeiro, segundo, terceiro, eu acho que ele foi primeiro, segundo, terceiro dia de competição, né? No terceiro dia de competição. Então, o pessoal teve a chance de nadar no primeiro dia os 200 livres, tanto o Jorge, o Ciro e o Marquinhos, os 3 nadaram 200. Lembrando que naquela Olimpíada, naquela época, podiam competir 3 atletas por país.
Diferente então, de hoje, né? Hoje em dia diferente de hoje. 2 atletas. E quando o Djan fala de boicote, tem muita gente aqui que é infantil, juvenil, e me pergunta do boicote. Eu só vou retomar rapidinho. Em 1976, durante os Jogos de Montreal, houve um boicote da África em relação aos Jogos Olímpicos. Em 1980, os Jogos foram realizados em Moscou, na União Soviética, na extinta União Soviética, e a Alemanha Ocidental e os Estados Unidos não foram. Em 1984, foi em Los Angeles, na Califórnia, e teve um boicote da União Soviética. Então, quando o Djan fala do boicote, é que a Alemanha Ocidental e os Estados Unidos, 2 países extraordinariamente fortes, não foram para o Moscou, então motivos políticos. E sobre a quantidade de provas, hoje, só pode 2 atletas por prova, 50 a 1.500, só 2 por prova. Mas naquela época, podiam nadar 3. Então, à exceção do Djan Madruga, os 3 atletas do Brasil nadaram 200 livre antes do 4x200. É isso, né, Djan? É isso. Então, é interessante assim colocar, né? Eu até mandei uma mensagem para o Jorge agora de manhã, mandei mensagem para os 3 amigos, dizendo, né, que a gente ia conversar para eles falarem alguma coisa, né? O Jorge fez uma colocação assim muito importante, né? Que ele nadou os 200, na prova não foi tão bem como ele poderia ter ido se ele tivesse nadado os 200 livre depois do revezamento, porque na prova de 200 livre, por exemplo, o Jorge, se não me falha a memória, eles ficaram ali no equivalente ao que seria uma semifinal, 16º, 17º, 18º, porém com o tempo de 1,54, todos 3. E na prova de revezamento, os caras baixaram de 1,54 para 1,52. Seria assim equivalente ao pessoal hoje nadar 1,48 na prova e no revezamento vão lá e nadam 1,46. Foi absolutamente surreal. Então, o aquecimento deles na prova de 200 livre foi entrar, quebrar o gelo, nadar, sentir piscina, sentir competição, permitiu que eles entrassem muito melhores e motivados, eu acho que para o 4x200. Eu também tive a chance de nadar antes, não nadei bem, eu nadei o 1.500 metros, nadei a eliminatória do 1.500, fui mal, me machuquei e não me classifiquei para a final. O 1.500 era provavelmente a minha principal prova. Então, eu entrei assim para o revezamento fumado, revoltado, querendo nadar tudo que eu não tinha nadado no 1.500. E os 3 amigos entraram querendo nadar o revezamento também, porque eles não nadaram na prova de 200 livre. Então, para a gente, foi uma tremenda oportunidade, de ouro, eu diria, né? Bom, então assim, vamos lá. Então, a gente tinha 3 atletas que nadaram para 1,54, né? Só que não era o suficiente, somando os tempos para o pessoal ir para o pódio. Aí a gente teve a eliminatória do 4x200. E na eliminatória do 4x200, a gente teve uma União Soviética em primeiro lugar e uma Alemanha Oriental em segundo lugar. O Brasil se classificou com 3º tempo para a raia 3. Em 4º lugar, nas eliminatórias, a Austrália e, na sequência, Suécia, França, Itália e Inglaterra. Interessante. Quem abriu o revezamento foi o Jorge Fernandes. Então, o Jorge Fernandes fez 1,54 na prova individual. Na abertura do revezamento, onde é uma saída que não é livre, é uma saída normal, ele já abriu para 1,53,49. O Jorge Fernandes melhorou 1 segundo da prova dele de 200 livre para a eliminatória do 4x200 metros nado livre, né? E a gente também viu um Djan Madruga, que aí eu vou te perguntar. Você nadou eliminatória para 1,53,36. Você segurou, Djan? Olha, 1,53 não é que eu segurei, né? Normalmente de manhã você nada um pouco pior, né? Então, naquela época, o meu melhor tempo era 1,52, que era o recorde sul-americano. A gente nadou bem, se classificou bem, se colocou numa raia 3, quer dizer, indo para a final em 3º lugar, já dava uma perspectiva de que a gente tinha chance de conseguir a medalha. Agora, você falou do tempo do Jorge, né? Só para colocar que com 1,53,0 dava para ter feito a final olímpica dos 200 livre. Então o Jorge, quando abriu o revezamento com aquele 1,52,6,
era um tempo que teria colocado ele na final olímpica. E pior, esse 1,52,61 do Jorginho colocava ele em 6º lugar na final olímpica dos 200 livres. Só para ter dimensão do que os caras e nós conseguimos fazer naquele dia. Então vamos lá, Djan. Então o Brasil ele foi para a raia 3. Aí na raia 3 a gente tinha um poderoso time da União Soviética. E quando eu falo poderoso, é que você tem entre os 4 nadadores um dos atletas mais famosos de toda a década de 80, Vladimir Salnikov, da Rússia. Vladimir Salnikov é famoso até hoje, é o presidente da Federação Russa de Natação, ou foi o presidente da Federação Russa de Natação. Foi o primeiro homem a nadar os 1.500 abaixo dos 15 minutos. Até hoje todo mundo vangloria o feito de Salnikov. A Olimpíada é na Rússia. Ele já era campeão, favorito para os 400, tinha sido campeão dos 1.500 e era um dos integrantes do 4x200. A gente tinha uma Alemanha oriental também, né, muito forte, e o Brasil. E o Brasil abriu com o Jorge Fernandes. Olha que interessante. Então, o Jorge Fernandes nadou para 1,54,5 na prova individual. Foi nadar eliminatória do revezamento. Nadou para 1,53,5. Foi nadar a final dos Jogos Olímpicos. E aí o Jorge Fernandes nada para 1,52,61. Já abriu muito bom, muito bom. E aí quem cai na água é Marcos Mattioli, Jean, é isso? É isso aí, Marquinhos, né? Só para fazer uma colocação, o pessoal dimensionar a questão, nós estamos falando de garotos de 18 a 21 anos, jovens, né? O Jorge tinha 18, o Mattioli 19, o Ciro 19 e eu era o mais velho com 21. Então, sei lá, nós estamos falando aí, será quase Júnior 2, pessoa assim que acabou de passar para sênior, aí vamos para a final olímpica com uma chance de ganhar medalha, né? O Marquinhos nadou espetacularmente, cara. Fez 1,52, foi um show. Para quem nunca tinha nadado abaixo de 1,54, o cara vai lá e mete 1,52,9 no revezamento. Claro, o Jorge deu o tom, porque ele abriu em terceiro, abriu ali já, mostrando que a gente tinha chance realmente de estar na briga. Do lado, né, tinha de um lado a União Soviética, como você falou, tinha lá o Salnikov, que era o Sun Yang da época, né? Você tinha na União Soviética o Kopiakov, que era o melhor tempo do mundo nos 200 livre, também. Ela acabou ganhando a prova, bateu o recorde olímpico, né? Aí tinha lá do outro lado... Quando se é jovem é mais fácil dar esses saltos, né, Djan? É mais fácil, né? Abaixar 2 segundos na mesma competição, né? Então é interessante isso, né? A brincadeira que se faz é assim, né? A Marquinhos colocou que as meditações que a gente fez ali antes da Olimpíada, a gente era muito unido, sabe? Brincava muito, gritava, tinha o grito de guerra antes da prova, estava tudo combinado, a gente sabia muito o que tinha que fazer, né? Marquinhos nadou muito bem, realmente manteve, só o fato de ter nadado abaixo do 53, né, manteve a gente ali na briga ainda, né? E depois veio uma grande performance, Mattioli, depois veio a grande performance que foi do Ciro. O Ciro pegou o revezamento do 5º e botou o revezamento no 3º lugar. E fez lá o melhor tempo. Quando o Mattioli, então vamos lá, o Jorge Fernandes abriu para 1,52,61. Aí pulou o Marcos Mattioli, fez 1,52,94. Aí pulou um garoto, Ciro Delgado, que nadou para 1,52,35. O Brasil pulou de 5º para 3º, é isso, Djan? É isso, Patrick. Ciro entregou bem, espetacular para ser preciso, e me entregou uma bomba, né? Porque me entrega o revezamento em 3º, e ali não tinha outra alternativa senão partir para medalha, né? Você imagina cair com aquela responsabilidade, e ali do lado, poxa vida, tinha lá alguns problemas, né? Tinha o Graham Brewer, que era o australiano, que tinha sido medalha de bronze nos 200 livre. E a Austrália estava... Ali na briga tinha Austrália, Suécia, Itália,
Inglaterra e Alemanha Oriental. Todo mundo ali brigando pela medalha. Todos tinham chance. O único que ficou realmente para trás ali na história foi a França. A França muito atrás, se você observar... a França muito atrás e a União Soviética muito na frente, né? Era isso aí. Então, para brigar pela medalha, nós tínhamos 2 medalhas e brigando... 6 equipes brigando por 2 medalhas. Esse era o quadro. Então, eu estava do lado do cara que tinha tirado a medalha de bronze nos 200 livres, né, que era um. Aí tinha o outro que tinha tirado o quarto, só tinha gente que tinha feito final dos 200 livres. Eu não tinha nadado a final, né? E, no fundo, eu sabia também que eu não tinha aquela velocidade toda. Eu era um atleta de volta. E eu virei, acho que os 300, a metade da prova, os 100 metros, eu virei atrás. Se não me falha a memória, ali em quarto ou quinto. Eu acho que foi isso. Então, a gente, quando vira os 700, estava atrás, fora da medalha. Nos resultados, aparece a mesma passagem, Brasil, Suécia e Itália, né? Assim, então, assim, os resultados, você passou na fogueira. Você passou na fogueira ali, né? No bolo. Eu nadei, se não me falha a memória, para 54, 56. Passei 54, acho que 54,5, voltei 56,9, que era quase que não vou dizer que era um negativo, mas era o que o nadador de fundo faria naquela época, né? Agora, eu fiquei muito preocupado, muito nervoso, talvez um dos momentos mais nervosos da minha vida, quando eu recebi aquela maravilhosa bomba do Ciro. Terceiro lugar, a única coisa que dava para fazer era entregar, pelo menos, no pódio, né? E aí, aí o Djan tinha que enfrentar realmente os melhores atletas de cada equipe. Vamos só fazer uma pausa. O Djan, ele é nadador de 400, 1.500, 800 e 400 medley. Em 1976, o Djan foi 4º colocado no 400 livre, foi 4º colocado nos 1.500 livre. Nessa Olimpíada de 1980, onde o Djan conquistou esse revezamento, a medalha de bronze, ele novamente foi 4º colocado no 400 livre e 5º colocado no 400 medley. Um extraordinário fundista. Porém, o 200 é uma prova de meio fundo. Mesmo assim, o Djan era o indicado para fechar. E aí o Djan fechou com tudo. Você lembra do seu tempo nesse dia para a medalha de bronze, Djan? Lembro sim, Patrick. 1,51,40, né? Que performance, hein, Djan? 1,51 baixo, hein? Era um tempo que seria o equivalente à medalha de bronze nos 200 livre, claro, que você não considera isso, porque tem a saída lançada, enfim, mas representa um pouquinho o que eu tive que nadar naquele dia. Agora, é assim, né, Patrick? Você colocou bem, eu bati na trave, subi na trave, tive embaixo da trave várias vezes, e aquela foi a melhor chance que eu tive de realmente conseguir a medalha. Eu me agarrei aquilo ali com unhas e dentes, nadei o que eu tinha que nadar, o que eu podia nadar, e além do que eu podia nadar, porque realmente eu nunca tinha nadado abaixo de 1,52, né? Então, de novo, assim, dimensionando o revezamento da época para os momentos atuais, né? O pessoal hoje, até fiz um cálculo bobo, e a gente compara, seria o equivalente a um revezamento do Brasil hoje nadar alguma coisa entre 7,3, 7,4, né? Que é o tempo hoje do Brasil, se não me falha a memória, no 4x200, está em torno aí de 7,8. Então, foi uma melhora absurda, muito grande, brutal que a gente fez, né? Todo mundo ali nadou acima da média, eu não podia nadar diferente, eu tinha que fechar o revezamento ali realmente no pódio, tinha recebido em terceiro lugar e não podia entregar de outra forma. A gente quase que ganhou da Alemanha Oriental, tá? Inclusive, tanto o Ciro quanto o Marquinhos Mattioli pediram para lembrar aqui que a gente acha, não, a gente tem muita certeza e perdemos para 2 equipes totalmente dopadas, tá? Não há dúvida nenhuma. Se você considerar... isso aí não há dúvida. Isso é fato concreto, tá? Não quero dizer que a gente tem prova, mas basta ver o que aconteceu com os atletas da Alemanha Oriental que reconheceram, né? Inclusive vários deles acionaram o governo alemão depois no momento da unificação por doping que foi ministrado forçadamente a eles, né? Então nós estamos falando da equipe da Alemanha Oriental. Nós estamos falando da equipe da Rússia. A equipe da Rússia hoje,
pela quantidade de gente punida por doping, banida, né? A gente não tem dúvida nenhuma que os caras estavam, não digo todos, mas alguns, uma boa parte deles estava dopada. Não Então há eu vou nenhum fazer uma questionamento. pausa aqui, ó. Eu vou fazer uma pausa. Não sou eu não era muito novinho naquela época, tinha apenas 2 anos de idade. Não posso afirmar se existia, se o pessoal estava dopado ou não, mas segundo o Djan Madruga, e agora ele falando Ciro Delgado e Marcos Mattioli, existia uma grande chance dessa galera da União Soviética, da Alemanha Oriental, suspeitos de doping naquela época. Então, assim, é um sentimento que talvez pudesse ser um ouro, né? Um ouro merecido, porque as suspeitas são enormes daquela época, né, Djan? Assim, né? Um dos 4 integrantes do revezamento da Alemanha Oriental teve um infarto, acho que 10 anos depois, e morreu, né? O treinador da Alemanha Oriental, na época, reconheceu que praticou doping na equipe, né? Assim, não há dúvida. Eu diria que grande chance realmente houve, mas é o que acontecia. Não fui só eu que sofri esse tipo de situação, isso era normal na época. Várias atletas, as mulheres da Alemanha Oriental também admitiram isso. É só buscar na internet que você vai ver reconhecimento público do doping que foi ministrado. Então, é um fato concreto. Só um minuto, pessoal. Me desculpem pelo vídeo. O vídeo não está bom. A conexão 3G do Djan, ela não está da melhor maneira possível. Então a gente vai continuar com o áudio, né? Porque é muito interessante essa sequência de medalhas, e hoje é o dia do Djan. Então a gente vai continuar no áudio, tá? Me desculpem pela internet estar falha aí a imagem. Depois a gente instala um 5G lá no Djan, me lembrem lá que a Swing Channel vai ajudar, tá? E aí a gente está voltando aqui, falando sobre essa medalha de bronze, e realmente a Alemanha Oriental e a União Soviética tinham essas suspeitas, no caso de doping, então realmente vale a pena mencionar que muita gente foi pego no doping depois disso, né, Djan? E hoje basta ver a questão da Rússia, né? O que está acontecendo com a Rússia, em que o presidente da Federação Russa, como você diz, bem, o Vladimir Salnikov, que era quem nadou, um dos que nadou o revezamento da Rússia, né? Então, enfim, a gente deixa isso aí no passado, está registrado, e a vida segue. Mas... Djan, só algumas curiosidades aqui. Você, naquela época, utilizava um bigode, né? Um bigode muito característico de um certo nadador, Mark Spitz. Então, quem nadava na Universidade de Indiana fazia essa certa homenagem ao maior ícone antes do Michael Phelps? É esse o motivo do clássico visual do Djan Madruga? É verdade. A gente simulava, imitava, né, idolatrava o grande Mark Spitz, que era o Michael Phelps da época, né? O Phelps ganhou 8 medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim, bateu o recorde do Mark Spitz, que ganhou 7 medalhas na Olimpíada de Munique, né, de 72, né? Então, entre 72, 76 e até muitos anos doravante, o Spitz era o ídolo de todos nós, enfim. E naquela época, o pessoal nadava sem touca, com cabelo, raspava mal. Era uma época não que a questão da hidrodinâmica não era tão valorizada como é hoje. Como a questão técnica também não era tão avançada como é hoje, os métodos de treinamento também não eram tão avançados, as piscinas não eram tão rápidas, o equipamento que a gente vestia era muito básico, era um calção de lycra com um início de calção de papel, né? Então, era um tempo precário, por assim dizer, em comparação com o que o pessoal... O áudio do Djan ruim hoje. O áudio caiu do Djan. Djan chegou a ser recordista brasileiro no 100 livre. Cal, chegou sim. O Djan Madruga foi recordista brasileiro dos 100, 200, 400 e 800 metros nado livre. A internet do Djan horrível hoje aqui, né? Mas a gente fala do Djan enquanto ele... Curiosidades do Djan enquanto ele não volta. Em relação ao Djan Madruga, ainda naquela época,
Fora, ele pegou 4 finais olímpicas individuais. O César Cielo conseguiu pegar 4 finais olímpicas individuais e o Thiago Pereira 6. Mas só, né? Então, assim, é uma quantidade absurda de vezes que o Djalma Madruga conseguiu estabelecer esses recordes. Ele também, o recorde dele de 400 livre, de 3,53, só foi igualado pelo Luiz Lima muitos anos depois, numa Universidade, em 1997. E o recorde do Djalma Madruga de 800 metros nado livre, ele durou 29 anos. Então, quando o Djalma Madruga fez 7,59, 85... Ah, o Djalma voltou. O Djalma voltou. Que bom. Djalma, eu vou só continuar meu pensamento aqui. Como você caiu, eu vou falar o pensamento que eu estava prolongando. O seu recorde... Então, assim, só concluindo, o Brasil conquistou a medalha de bronze no 4 por 200 metros nado livre em Moscou, com um novo recorde sul-americano. O Brasil finalizou para 7,29 e 30 a medalha de bronze. A medalha de prata ficou com a Alemanha Oriental, 7,28 e 60, e o ouro com a União Soviética, 7,23 e 50. E o Brasil superou os adversários Suécia, que tem tradição no 4 por 200, Itália, Grã-Bretanha, Austrália e França. Aí eu estou falando um pouquinho da sua carreira aqui, Djalma. Estou falando alguns feitos extraordinários, que logo no mesmo ano você tinha um recorde de 400, 800 e 1.500. O seu recorde de 400 livre de 3,53, ele só foi superado ou igualado por Luiz Lima nos Jogos Universiades de 1997. Então, é um recorde que durou 17 anos, se eu não me engano, dos 400 metros nado livre. E também o seu recorde de 1.500 durou e foi batido pelo Luiz Lima também. Luiz Lima, o seu recorde de 1.500 foi estabelecido em 1976. E o Luiz Lima foi estabelecer 20 anos depois. E aí vem a curiosidade. O recorde de 800 metros nado livre que o Djalma Madruga fez em 1980. 1980. Metade da galera que está assistindo essa live não tinha nascido. Ele só foi superado em 2009, 29 anos depois, pelo Arapiraca. Durou quase 30 anos esse recorde, Djalma. Oi, Patrick. Oi. Alô. Tá travado, né? Oi. Acho que tá travado. Só um minuto. Tá travado para todo mundo. Acho que a internet está travada já. Não tá nem escutando o áudio? São impressionantes. Ô, Cal, se a internet estiver funcionando, me avisa, por favor. O som está bom. Então vamos lá, Djalma. Bom, infelizmente a internet do Djalma, ela tá muito fraca. Pessoal da Cintia, não me desculpa, a internet do Djalma tá muito ruim. Eu vou ver se a gente, ao final dessa série, a gente refaz a live com o Djalma. A internet dele tá bem ruim. Eu vou completar falando algumas coisas. Eu vou completar falando algumas coisas aqui sobre o Djalma Madruga. Só você, né? Bom, o Coach Pucialdi, você pode me chamar para entrar ao vivo aqui, por favor? Pucialdi, você pode fazer uma solicitação aqui para entrar ao vivo, por favor? Coach Pucialdi. Coach Alex. Só um minuto. A gente está substituindo aqui o...
Um minutinho, pessoal. Coach Pucialdi.